Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias 29, versículo 4 ao 11. Está escrito: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Escute isso: multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Vou repetir: multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, para que, se ela prosperar, vós também prosperareis. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Versículo 11, para finalizar: pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você está desejando para você? Deus está dizendo: é exatamente isso que eu quero lhe dar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos em Cristo, já são 15 anos que eu coopero nessa igreja, e são 15 anos que os irmãos já me escutam, me ouvem pregar, né? Eu tenho dito em alguns lugares, eu creio que os irmãos em Benedito XXI já abusaram de ouvir minha voz. O texto bíblico lido, ele trata de um dos assuntos da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, pelo qual eu sou apaixonado, que é o cativeiro da nação de Judá, o cativeiro de Jerusalém na terra de Babilônia. O cativeiro de Jerusalém em Babilônia foi um dos momentos mais marcantes na vida do povo de Israel, em especial na vida da nação e do povo de Jerusalém, ou da nação de Judá. Para quem se interessa pela história bíblica, e principalmente a história de Israel, a história do povo hebreu, sabe muito bem que a história de Israel, ela está marcada entre antes e depois do cativeiro babilônico. O povo de Israel passou várias situações, teve várias experiências no Antigo Testamento, mas nenhuma marcou tanto a nação de Judá, o povo de Jerusalém, como o cativeiro na terra dos caldeus ou na terra de Babilônia. Se você parar para entender a Bíblia, vai ver que Israel é antes do cativeiro, e depois do cativeiro Israel mudou de forma radical. Por exemplo, antes do cativeiro você encontra altares, deuses estranhos dentro da nação de Israel. Depois do cativeiro você já não encontra mais altares, você já não vê mais Deus repreender a Israel por causa da idolatria, por causa de deuses estranhos. E dentro desse texto bíblico, a revelação de Deus ao profeta Jeremias, Jeremias é o último dos profetas pré-exílio, ou seja, dos profetas que profetizaram antes do cativeiro babilônico. Jeremias é o último, ele está ali naquele período intermediário entre antes e depois do cativeiro babilônico. Ele é
contemporâneo de Daniel e também é contemporâneo de Ezequiel. Enquanto que Daniel e Ezequiel estavam dentro da Babilônia, profetizando lá dentro da terra dos caldeus, o profeta Jeremias, ele permaneceu em Judá, ele permaneceu em Jerusalém, com aqueles que ficaram lá em Jerusalém, que não foram levados cativos para a terra de Babilônia. Essa revelação do capítulo 29, ela é tremenda, porque Deus está orientando ao povo de Jerusalém como deveria, Felipe, se comportar dentro do cativeiro. Deus está ensinando ao povo de Jerusalém como eles deveriam se proceder dentro do cativeiro. Eu preciso lhe falar que quem levou o povo para o cativeiro não foi o diabo. Quem levou o povo para a Babilônia não foi Nabucodonosor, não foi o exército caldeu, mas irmão Fabrício, eu já li na Bíblia, foi Nabucodonosor, foi o império caldeu que invadiu Jerusalém. Eu sei, só que a Bíblia diz que foi Deus quem levantou Nabucodonosor. Deus chega a chamar Nabucodonosor de meu servo. Ele diz: Nabucodonosor, meu servo, a quem eu levanto como vara para punir as nações e também punir a Jerusalém. Eu queria que você entendesse isso agora. Quem leva o povo de Deus para o cativeiro é o próprio Deus. Quem coloca a crente na prova é o próprio Deus. O diabo não tem poder de colocar crente na prova. O diabo não tem poder de levar crente para o cativeiro. O homem na terra não tem poder de levar crente para o cativeiro. É o próprio Deus que coloca a nação de Judá, o povo de Jerusalém, no cativeiro babilônico. Deus deixa bem claro a Judá que era ele que estava levando o povo para o cativeiro babilônico. E se você perguntar para quê, eu vou lhe responder pela Bíblia, que tudo de Deus tem um propósito, nada com Deus é sem propósito. E se você for lá em Crônicas, vai encontrar Esdras falando um dos motivos do cativeiro que o povo foi levado. Esdras diz: vocês foram para o cativeiro para aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda. Deus está dizendo: eu coloquei vocês no cativeiro, eu permiti que vocês entrassem na prova para vocês aprenderem. Louvado seja o nome do Senhor. Prova não é para matar crente, prova não é para acabar com a sua vida, a prova é para te abençoar, a prova é para te ensinar, a prova é para aperfeiçoar. Diga amém por isso. Deus não coloca crente na prova sem propósito. Sempre que Deus coloca na prova, tem um propósito. Eu já preguei aqui e vou repetir aquilo que eu já falei. Existe uma diferença grande entre prova e processo. O que é isso, irmão Fabrício? Prova e processo. Prova é quando vem de Deus, é projeto de Deus para a vida do crente. Na prova você pode até chorar, você pode gemer, você pode gritar, mas é boa. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode até se desesperar, mas a prova, ela nunca vai ser ruim, ela sempre vai ser boa. A prova nunca leva você para distante de Deus. A prova, ela traz você para perto de Deus. Mesmo gemendo, mesmo chorando, sofrendo, o crente na prova, ele se aproxima de Deus. E o processo? Processo é consequência do erro. Processo é consequência das minhas escolhas erradas. Não é Deus que coloca, sou eu quem entro no processo. Aí tem que pedir misericórdia, porque Deus não tem nada a ver com isso. Tem muita gente por aí passando o processo e dizendo que é prova. Aí chega na igreja: irmãos, orem por mim, porque eu estou na prova. Prova coisa nenhuma. Você está no processo, entrou aonde não devia, comprou o que não podia pagar, fez
fez o que não devia fazer, foi para onde não era para ir, e agora quer culpar Deus, dizendo que está na prova. Mete a tua cara no pó, pede misericórdia para Deus te ajudar a sair do processo. Só que aqui Israel foi levado para o cativeiro pelo próprio Deus de Israel. E agora Deus vai ensinar o povo de Jerusalém a como se comportar no cativeiro, como é que eles deveriam proceder dentro do cativeiro. Escute isso, Deus fala no versículo 5 e no versículo 6, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Escute isso, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda, irmão Carlos. Deus está falando a nação de Judá, está dizendo: olha, eu coloquei vocês no cativeiro, eu permiti que vocês fossem para a prova, mas não é para morrer, não é para diminuir. A ordem é, dentro do cativeiro vocês vão ter que crescer, vão ter que se multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para quem está do teu lado, por gentileza, e dizer: dentro dessa prova, Deus quer ver você se multiplicar, Deus quer ver você crescer, aumentar dentro da prova. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem crente que quando entra na prova se desespera, perde a paz, perde a calma e diz: pronto, acabou tudo, vou morrer, agora acabou, é o final. Deus está dizendo: acabou nada, agora que começou. Louvado seja o nome do Senhor. Você pensa que está acabando, Deus está dizendo: agora é que está começando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ouvi um pregador alguns anos atrás pregando, e ele dizia que crente, Raquel, é que nem omelete. Eu disse: que história é essa? Crente é que nem omelete. Ele disse: é, quanto mais bate, mais cresce. Ele dizia: se você só tem um ovo em casa e dá só para você comer, de repente do nada chega uma visita e tudo que você tem é um ovo. Qual é o segredo? É fritar o ovo e partir no meio. Ele disse: não, é colocar a gema clara, separar, bater, 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 vai crescer. Aquele ovo que dava para um, vai dar para 2, vai dar para 3. Crente é assim, enquanto mais apanha, mais cresce, quanto mais prova, mais cresce, quanto mais é perseguido, mais cresce, quanto mais é caluniado, mais cresce. E Deus sabe disso, e é por isso que Deus coloca o crente na prova, porque Deus quer ver você se multiplicar e não diminuir. É por isso que Deus, quando tem algo com o crente, Edilson, ele coloca ele na prova constantemente, e alguém não entende, mas a irmã fulana só vive na prova, o irmão fulano só vive na prova. Fica calado, tu não sabe o tamanho da chamada que Deus tem na vida dele, tu não sabe o tamanho do mistério que Deus tem na vida dele. É por isso que ela vive na prova, é por isso que ele vive na prova, porque a obra que Deus tem com ela é grande. A obra que Deus tem na vida dele é tão grande, que Deus tem que provar muito para ele se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. Só quem crê, levanta a mão para adorar. Se você está na prova, então abre a boca para adorar. Se está no cativeiro, abre a boca para adorar. É um sinal bom, não é sinal ruim. Crente na prova, Fabrício, não é sinal ruim, é um sinal bom, é sinal que Deus tem algo para fazer na vida dele. Eu aprendi no início da minha fé, Renê, se o crente está tudo bem, não tem prova, não tem luta, não tem dificuldade. Alguém lá em Cruz das Almas disse: meu filho, se não tem nenhuma luta na tua vida, nenhum problema, nenhuma dificuldade, mete a cara no pó, pede misericórdia e pergunta para Deus aonde é que você está errando, porque quando o crente está na posição
aí tem que ter prova. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a mão que eu quero ministrar sobre a tua vida. Você vai crescer na obra, vai crescer na chamada, vai crescer no ministério, na vida pessoal, na vida material. Deus vai fazer você crescer. Deus está fazendo você crescer. Só quem pode adorar, abra sua boca para adorar. Eu vou te dar meio minuto para abrir a boca e adorar. Eu já estou vendo o crente crescendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É para se multiplicar. Alguém vai olhar e vai dizer, mas como é que ele conseguiu? Como é que ele cresceu tanto? Como foi que ela chegou ali? Da onde foi que ela tirou? Aí você vai dizer, porque Deus me colocou no cativeiro e eu se multipliquei dentro do meu cativeiro. Eu se multipliquei dentro da prova. Oh, disso, eu fico lembrando quando eu cheguei nessa igreja. Meu Deus, que prova! Eu estava numa situação tão crítica. Eu me lembro que eu sentei lá no último banco, olhei para a igreja, eu não conhecia ninguém dentro do Benedito Bentes. Eu disse, Deus, lá em Cruz das Almas eu era querido, lá em Cruz das Almas a igreja me levava no colo, lá em Cruz das Almas eu tinha amigo, parente para todo lado, e o Senhor me trouxe para cá para quê? Eu não conheço ninguém aqui, não tenho um parente, não tenho família, eu não conheço ninguém, eu só tinha pisado aqui 2 vezes. Aí Deus bradou e disse, meu filho, eu te trouxe aqui para aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vai ser a tua escola, a tua faculdade. É aqui que você vai se multiplicar, é aqui que você vai crescer. Passei prova financeira, passei prova social, fui perseguido, caluniado, ouvi palavra que quase morri, mas não morri, porque era Deus provando, e eu fui se multiplicando. Agora Deus está dizendo, ei, é com você, não fuja do cativeiro, fica aonde eu te coloquei, porque você vai se multiplicar. Louvado seja quem pode adorar, só quem pode adorar. Eu sinto a presença dele aqui, eu sinto Deus aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode adorar, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Aonde tiver uma mão levantada, o Espírito toca na palma da tua mão agora, confirmando a palavra profética agora. Você vai se multiplicar. Abre a boca para adorar. Só quem pode adorar. Glória a Deus. Vocês vão para o cativeiro, e não é para diminuir, é para se multiplicar dentro do cativeiro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, Deus disse, olha, quando vocês chegarem lá na prova, quando vocês chegarem no cativeiro, procurem a paz da cidade. Não procurem guerra na cidade. Ore pela paz de Babilônia. Ore pela paz no cativeiro. Meu Deus, eu estou indo para o cativeiro na Babilônia. Eu estou com raiva da Babilônia. Eu estou chateado com Babilônia. E eu vou ter que orar para a Babilônia prosperar. Eu vou ter que orar para a Babilônia ter paz. Deus diz, porque você vai estar lá dentro. Se ela tiver paz, você vai ter paz. Se ela prosperar, você vai prosperar. Tem crente que quando vai para a prova, ele fica contra tudo, até contra Deus. Deus está dizendo, aceite a prova e ore pela prova, porque se a prova for abençoada, você vai ser abençoado. Se a prova prosperar, você vai prosperar. Se a prova tiver paz, você vai ter paz. Quem pode entender isso? Quem pode? Não é para murmurar na prova, não é para reclamar na prova, é para orar na prova. Louvado seja o nome do Senhor. Não
é para ficar culpando fulano, culpando Beltrano, culpando Ciclano. Não. Deus está dizendo, ei, eu te coloquei nessa prova e eu quero que você ore por ela, para a prova prosperar, para ter paz na prova, para poder crescer na prova. Fecha a tua boca. Se não está conseguindo, coloca um copo de água e não engole a água, para poder ficar com a boca fechada e não falar nada. Deixa Deus trabalhar. Eu aprendi na minha pouca experiência de fé que enquanto mais eu falo, menos Deus trabalha. Enquanto mais eu falo, menos Deus age. Agora quando eu paro, me calo e deixo Deus trabalhar, aí sai da frente. Ninguém segura o que Ele vai fazer, ninguém segura o que Ele vai operar. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Se for para abrir a boca, abre só para adorar. Se for para abrir a boca, abre só para louvar. Se for para abrir a boca, abre só para orar. Aí você vai ver que você vai ter paz dentro do cativeiro. Só quem pode adorar. Ei, Nova Xúria, Manto Révia, a preeminência, colunúbria. Sim, Jesus, eu creio. Adore. Eu não posso pregar agora. Abre a boca e vai adorando. Abre a boca e vai adorando. Eu creio. Ore pela Babilônia, para a Babilônia ter paz. Ore pela Babilônia, para a Babilônia prosperar. Porque se a Babilônia tiver paz, se a Babilônia prosperar, você também vai ter paz. Você também vai prosperar. Mais uma vez aqui, passei uma luta tão grande aqui, há uns 12 anos atrás. Fiquei tão angustiado, tão revoltado, tão triste. Aí eu cheguei em casa, desabafei, cheguei com Deus, Deus, fulano, Beltrano, Cicrano, e o diabo está usando esse, está usando aquele, está usando não sei o que, aí culpando todo mundo, culpando o diabo, só não culpei Deus. Aí vim para o culto, eu cantava a campanha na época, e a campanha sentou desse lado, me lembro como hoje, eu sentei no último banco ali, mais ou menos naquele banco, aí o pregador não sabia de nada, a Patrícia não sabia de nada, porque eu falei, só eu e Deus em casa. Aí o pregador olhou daqui, apontou o dedo na minha direção e disse, não é o diabo que está usando, é Deus que está usando. Louvado seja o nome do Senhor. Tem endereço, olha para quem está do teu lado com autoridade e dizer, não é o diabo que está usando ele, é Deus que está usando. Olha para quem está do outro lado e diz, não é o diabo que está usando ela, é Deus que está usando. Ele decidiu usar para poder te provar. Não foi o diabo que levantou Nabucodonosor. Deus disse, eu levantei Nabucodonosor, sou eu que estou usando ele para poder te provar, Abre a boca, aceita o que Deus está fazendo, deixa Deus trabalhar, deixa. Procure a paz da cidade, ore para que ela prospere, mesmo não se agradando, mesmo não aceitando, ore pela paz da cidade. Mesmo não sendo a sua casa, mesmo não sendo Jerusalém, mesmo não sendo sua pátria amada, mas ore pela paz e a prosperidade da Babilônia. Meu Deus, Andacachúria, Namante Covamávia, Remimante me compederga. Glória ao nome de Jesus. Eu estou correndo. Escute. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Já percebeu que quando o crente está na prova, aparece profeta de todo lado, irmão Carlos?
Quando o crente está na prova, meu Deus, aparece profeta de todo lado, é profecia para lá, é profecia para cá, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você parar para observar, na grande maioria é profeta de ocasião. Que é isso, irmão Fabrício? Profeta de ocasião, é profeta que fica observando a vida dos irmãos, acompanhando um, acompanhando o outro. E hoje está mais fácil ainda, né? Por causa do Facebook, todo mundo expõe a vida no Facebook, o que come, o que bebe, para onde viaja, a roupa que compra, tudo o que acontece. Um dia ali no Facebook, eu tenho não sou de abrir tanto, mas abro de vez em quando para postar um documentário bíblico, alguma coisa da igreja, e a pessoa estava postando uma foto com o marido morto atrás, foi morto a tiro, mataram o marido dela a tiro, e ela chorando, tirou assim, ó, e fez uma selfie. Eu disse, meu Deus, que coisa absurda, as pessoas estão expondo a vida no Facebook, expõe a família, expõe o marido, expõe a esposa, expõe os filhos. Olha para cá, as pessoas do mundo todo sabem onde tu mora, como é a tua casa por dentro, como é o teu quarto, sabe como é a tua sala, sabe até o que você come, sabe até a cor do teu móvel. Você está expondo a vida no Facebook. Se no passado já tinha profeta de ocasião, agora imagina hoje, louvado seja o nome do Senhor, imagina a facilidade para os profetas de ocasião hoje, agora, aí vem para a igreja, aí já sabe da irmãzinha e do irmãozinho que está na prova, aí não perde a oportunidade, na primeira oportunidade, vai abrir a boca e vai contar a vida da irmã, vai contar a vida do irmão, e o irmãozinho é simples, humilde, é indulto, aí vai sentir, vai começar a chorar, e vai acreditar que é Deus que está falando. Deus está dizendo aqui, ei, lá na Babilônia, lá dentro da prova, lá no cativeiro, vai se levantar profeta de ocasião. Eles vão contar sonhos mentirosos, visões mentirosas, profecias mentirosas. Não acredite, não aceite, não se deixe levar. Eu não enviei, eu não levantei, eu não falei. Porque profeta de ocasião, geralmente, ele só profetiza o que você quer ouvir. E Deus nunca fala, ou quase nunca fala, o que eu quero ouvir. Deus fala o que eu preciso ouvir. E nem sempre o que eu preciso é aquilo que eu quero. Só que nós, influenciado por uma tal teologia da prosperidade, aprendemos a vir para o culto para ouvir o que a gente quer e não o que Deus quer. A gente é aqui já programado, quero ouvir isso. Eu vim buscando essa resposta. E se Deus não quiser falar essa resposta? E se Deus não quiser se revelar dentro daquilo que você quer ouvir? Olha para cá, você não veio aqui ouvir o que você quer, você veio ouvir o que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não está aqui para falar, para massagear o teu ego, para satisfazer a tua vaidade. Deus está aqui para curar a tua alma e para guardar o teu espírito do erro. E para isso Ele fala o que você precisa ouvir. E dentro da Babilônia, irmão Carlos, Jeremias profetizou o que Deus mandou ele falar. Só que o que Deus mandou Jeremias falar não agradou o povo, não agradou. Aí foi prato cheio para os falsos profetas. Quando Jeremias abriu a boca e profetizou o que Deus mandou, aquilo que Deus mandou não agradou o povo, meu Deus. Aí foi prato cheio. Se levantou falsos profetas como Ananias para profetizar o quê? O que o povo queria ouvir. Aí o povo preferiu acreditar em quem? Em Jeremias ou em Ananias? Claro que em Ananias. Jeremias está profetizando profecia de Deus, mas é pesada, louvado seja o nome do Senhor. Os falsos profetas estão profetizando o que o povo quer ouvir, e o povo correu para os falsos profetas e abandonaram Jeremias. Só que Deus estava orientando, olha, lá dentro do cativeiro, lá dentro da prova, vai aparecer falso profeta. Não se deixe enganar, não se deixe levar.
Não se deixe ludibriar. Eles vão falar exatamente o que você quer ouvir. Ei, ela conhece a tua vida. Tem endereço. Ele conhece a tua vida. Ela sabe como está o teu marido. Ela sabe como está o teu filho. Ela sabe a luta que está dentro do teu lar. É por isso que tudo que ela fala bate. É por isso que tudo que ele profetiza bate. Porque é profeta de ocasião. Eu louvo a Deus porque a Bíblia tem resposta para tudo. Tem um grupo de crente para ir disso, que é indouto, não vem para a escola dominical, não lê Bíblia, não estuda, aí nunca aprende nada, mas a minha Bíblia, ela me diz que eu não devo crer em todo tipo de profecia, não é para rejeitar. Paulo não me ensina a rejeitar, Paulo me manda provar. Paulo diz, olha Fabrício, tenha cuidado, não aceite toda a profecia assim não, primeiro você prove os espíritos, para ver se vem de Deus, ou se vem do homem, ou se vem do diabo. Também prova a profecia, vê se a profecia tem fundamento. Aí tem gente que diz, irmão, não pode tocar não, se tocar se queima, meu Deus, então já estou queimado até a alma, porque eu já toquei tanto, quando eu vejo que a profecia é mentirosa, é falsa, que é profeta de ocasião, eu nem dou valor, eu embrulho, jogo no lixo e vou embora. Mas quando eu sei que é Deus falando, aí eu guardo aqui, que nem Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Ei, é Deus ensinando a passar pela prova. Eu vou encerrar. Eu tive 3 mães iniciais na fé, que foi em Cruz das Almas, irmã Caetana, irmã Elizabeth, irmã Carminha do Rio de Janeiro. E a irmã Carminha, eu acho que ela voltou para o Rio, ela foi dirigente muitos anos no Rio de Janeiro. E ela veio para Maceió e passou um tempo dirigente. E um dia ela contando, em Cruz das Almas, um fato interessante, que a outra dirigente que cooperava com ela no Rio, era muito usada por Deus. Usada, mas usada mesmo. E elas eram muito amigas, muito apegadas uma à outra. Eu lembrei disso agora, deve ter endereço, né? Se eu lembrei agora disso, um fato de 15, quase, não sei quantos anos atrás, veio agora na minha mente. Nunca mais eu tinha lembrado disso. Deve ter endereço. Deve ter. Deus não erra. E diz ela que era muito apegada, era muito amiga, era muito amor entre as duas. E a irmã Carminha entrou num processo, numa prova tão grande que fazia dó. Mas era Deus provando. E essa outra irmã, muito usada, não aceitou a prova da irmã Carminha. Não aceitou. E um dia em público, a igreja lotada, ela se levantou e profetizou. Ela sabia tudo da vida da irmã Carminha, cada detalhe do processo que ela estava passando. Ela se levantou e profetizou a vitória e determinou data, determinou horário, determinou tudo como ia acontecer. A igreja toda ouviu e se alegrou, porque todo mundo sabia, primeiro, que a irmã Carminha estava na prova, segundo, que a irmã era muito usada por Deus. Só que disse a irmã Carminha, naquele dia, ela não profetizou pelo Espírito, ela profetizou pelo amor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para cá, nem pelo amor profecia serve. Louvado seja o nome do Senhor. Nem pelo amor profecia tem valor. Só tem valor se vier de Deus, se sair da boca dele, se vier pelo Espírito dele. E a profecia, todo mundo se alegrou e ficaram aguardando a data. Passou a data e nada aconteceu. As coisas pioraram, deu tudo para... Mas que Deus fez de propósito, para poder envergonhar, para Deus dizer assim, olha, vou lhe ensinar a nunca mais se usar, vou lhe ensinar a nunca mais falar que eu estou falando, sem eu estar falando. E essa irmã ficou tão mal, que quase se desviou do Evangelho. A igreja levou a balo. Olha para cá, Deus está ensinando aqui, aprenda se quiser aprender. Quando você entrar na prova, quando eu colocar você na prova, vai chegar assim, ó, de falso profeta, vai aparecer assim, ó, de profeta de ocasião. Não acredite neles, eu não enviei. Quando eu enviar, você vai saber. Fabrício, como é que eu vou saber? Deus disse, olha Jeremias, tem mistério aí, para não confundir ninguém, para ninguém ficar perdido. É disso. Deus disse, Jeremias, eu vou transformar a minha
palavra em fogo na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra dele é como fogo, de Isaías. E ele disse, olha Jeremias, quando tu falar, para não ter dúvida, para ninguém confundir, a palavra vai sair como fogo, vai bater e vai queimar, vai bater e vai queimar. Para lembrar dos dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus está lá, eles não reconheceram Jesus, mas lá no final, quando ele parte o pão, eles olham, reconhecem que era Jesus, Jesus desaparece. O que é que um disse para o outro? Era ele. E não é que a palavra dele ardia quando ele falava, a gente só não percebeu porque não quis, mas que era ele, era. Durante todo o caminho ele falava e queimava, falava e queimava, falava e queimava. Olha para quem está do teu lado, para ele encerrar e dizer assim, ó, quando Deus falar contigo, vai queimar na tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode adorar? Só quem pode adorar. E para encerrar, Deus disse, 70 anos, não vou entrar nos 70 anos, já é uma outra pregação, no mínimo meia hora para falar de 70 anos, que é uma revelação tremenda, os 70 anos que Deus determina na vida de Jerusalém. Então não vou nem entrar nos 70 anos, vou para o final, quando Deus chega e diz, depois de 70 anos, que é o tempo que Deus determinou, anda cavachúria. Não é o tempo que ninguém determina, é o tempo que ele determina. Eu determinei 70, então é 70 e acabou, ponto final. Na Bíblia tem duas palavras para tempo, a palavra cronos e a palavra kairos. A palavra cronos na Bíblia, no grego, ela, na etimologia, ela fala do tempo cronológico, o tempo que pode ser cronometrado, cronômetro, cronologia, vem de cronos. Ou seja, o cronos é o tempo do homem. É o tempo que pode ser medido em relógio, em calendário, em agenda, em vários tipos de calendário, judaico, calendário chinês, calendário japonês, o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, feito pelo Papa Gregório. Tudo isso aí está dentro de cronos, o tempo do homem. Só que Deus não promete nada a ninguém dentro do cronos. Quando Deus promete, escute, Ele não faz promessa dentro do cronos. As promessas de Deus é dentro do kairos. Kairos é o tempo eterno, é o tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você estamos no cronos, Deus está no kairos. Ele faz a promessa no kairos, aí eu recebo a promessa onde? Dentro do cronos. Aí eu fico medindo o tempo, calculando o tempo, cronometrando o tempo. E Deus está dizendo, Fabrício, não adianta você medir o tempo, cronometrar o tempo, porque eu não te prometi nada dentro do cronos, eu te prometi no kairos, no meu tempo, no meu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca a paz, não perca a fé, não saia do teu lugar, não saia da tua posição, não importa quanto tempo faz, não importa quanto tempo falou, se ele prometeu, está prometido e acabou. Louvado seja. Mas irmão Fabrício, faz tanto tempo no cronos, mas no kairos não. No kairos está tudo em dia, Raquel. No kairos está tudo sob controle. Mas irmão Fabrício, eu era bem novo, eu era bem no cronos. É que você está olhando para o cronos. Lá no kairos de Deus, Deus está dizendo, ei, nem está adiantado, nem está atrasado. Está no kairos, está no tempo certo. Levanta a mão para adorar. Levanta. Ei, na mão, na vachúria. Remandava se. Ele comandava súbite. Quem pode adorar? Receba renovo de todo
todas as promessas que Deus fez na tua vida agora. Abre a tua boca e adora. Receba renovo de todas as promessas que Deus fez na tua vida. Abra sua boca e adora. Receba renovo de todas as promessas. Receba renovo de cada sonho. Receba renovo de cada visão. Receba renovo de cada revelação. Receba renovo de cada palavra profética. Receba renovo de todas as promessas que Deus te fez. Está dentro do Kairos. Está dentro do Kairos. Não se perdeu. Não se atrasou. Não se antecipou. Vai acontecer no tempo dele. Vai acontecer no tempo dele. Abra a tua boca para adorar. Só quem pode adorar. Nem minuto para adorar. É nem minuto para adorar. É para dar glória. É para dar glória. É para abrir a boca e dar glória. É para adorar. É para adorar. Abra sua boca para adorar. E aqui eu fiz. Bem sei eu. Olha que coisa tremenda. Que o tempo é pouco. Bem sei eu. Dá para entender o que Deus está falando aqui? Ele está dizendo, bem sei eu. Ou seja, você não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Bem sei eu. Está escrito. Bem sei eu. Ou seja, o Fabrício não sabe de nada. O Renê não sabe de nada. O irmão Edilson não sabe de nada. Quem sabe sou eu. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Canta vassúria. Andamanda mandou vasséria. Escute, eu tenho que perguntar. O que é que você pensa que Deus pensa de você? Já parou para pensar? O que é que Deus está pensando de mim? Na sua cabeça. O que é que você pensa que Deus pensa de você? Deus está dizendo, quem sabe sou eu, você não sabe, mas bem sei eu. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Aí ele completa. São pensamentos de paz. Glória a Deus. Você não adora porque não quer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo, os pensamentos que eu tenho para a tua vida, para a tua família, para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa, o pensamento que eu tenho para a tua chamada, para o teu trabalho, para o teu futuro, são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, para dar a você o fim que você deseja. Eu vou me sentar agora, eu prometo, eu vou me sentar agora, eu não vou orar, eu não vou fazer nada, eu vou me sentar. Agora olha bem nos olhos do teu irmão, bem nos olhos da tua irmã e dizer, o pensamento de Deus para a tua vida é o melhor possível. Louvado seja. Quem pode fazer isso? Quem tem autoridade para olhar no olho e dizer o que Deus está pensando para a tua vida é o melhor possível. O que Deus está pensando, Renê, é o melhor possível. O que Deus está pensando, irmão Jabas, é o melhor possível. O que Deus está pensando, Edilson, é o melhor possível. Carlos, o que Deus está pensando é o melhor, 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 é o melhor. Deus está pensando melhor para a tua vida. Levanta a mão para receber, levanta a mão para receber. Abre a boca agora, dá um glória bem alto e recebe o melhor de Deus para a tua vida agora. Recebe o melhor agora. Toma posse, é pela fé, toma posse, toma posse. Receba o melhor, receba o melhor. Receba agora o melhor de Deus para a tua vida hoje. Receba o melhor, receba o melhor, receba o melhor. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar.